Olá, eu sou o Sr. Reis e hoje eu trago para vocês Denji. Existe muito para se falar em Chainsaw Man. Nós já discutimos sobre algumas dessas coisas no canal, e em todas essas discussões nós focamos no sobrenatural, no desconhecido, no fantástico que existe nesse universo. Mas hoje, eu pretendo falar do comum, do trivial, daquilo que é humano. Denji tem ganhado o foco dos leitores desde os primeiros capítulos do mangá. Até hoje existe a questão dele ser, como várias pessoas gostam de falar, gado ou uma vítima de manipulação emocional, criando dois times dentro do fandom. E hoje eu vou falar o porquê de eu achar que ambos os lados estão corretos. Ou melhor ainda, hoje eu vou falar daquilo que eu aprendi sobre o Denji, sua vida, suas motivações, suas dores. E é claro, para falar sobre tudo aquilo que eu desejo falar, é necessário que eu discorra sobre vários acontecimentos importantes da história, então é melhor tomar muito cuidado com os spoilers, certo? Então, pelo que sabemos sobre o Denji, ele nunca teve uma vida decente ou normal. Pelo que entendemos, depois de analisar os diálogos e explicações presentes no mangá, ele tinha uma vida miserável, mesmo quando seus pais ainda estavam vivos. Na verdade, o pai dele foi uma das pessoas que mais complicou a vida do Denji, deixando um monte de dívidas nas costas de um simples garoto. Garoto esse que teve que matar o próprio pai que tinha tentado matá-lo. A mãe do Denji não podia fazer nada para salvá-lo, já que ela tinha morrido de uma doença cardíaca. Fora isso, não sabemos muito mais sobre ela. Sozinho no mundo, ele tinha que se virar para conseguir pagar a dívida gigantesca deixada pelo seu pai, que devia esse dinheiro para as máfias japonesas. Denji, como uma criança, não tinha muito o que fazer nessa situação, mas para a pequena sorte dele, ele encontrou e fez contrato com um demônio da motosserra chamado Pochita, que ele usou para poder caçar demônios. Porém, o dinheiro que ele recebia da caça de demônios não era o suficiente para pagar a dívida. Então ele precisou vender um de seus rins, o seu olho direito e um dos seus testículos, e mesmo assim não foi o bastante para pagar a dívida. Como a maioria do dinheiro que ele recebia ia para a Yakuza, e uma parte do restante era destinado para as contas de sua pequena casa, no final não sobrava muito para ele ter uma vida confortável. Ele precisava se virar e passar o mês com 1.080 ienes, que equivale a R$ 83. Com isso ele comprava fatias de pão para comer, o que não era suficiente para ele matar a fome. E graças à fome, ele não conseguia dormir. Para tentar se distanciar da sensação desagradável da fome, ele conversava com Pochita sobre os seus sonhos. Ele falava em como ele queria jogar videogames, ter uma namorada, comer pão com geleia. Tudo isso para ele era um sonho. Algo que é tão comum e normal para nós, nos olhos dele, era o verdadeiro paraíso. Denji vivia como um cão, essa é a melhor palavra para descrevê-lo. Ele era um cão de rua que comia sobras deixadas pelos outros, enquanto aguardava pela sua morte triste e prematura. Ele nunca tinha a liberdade de decidir por si mesmo, e em toda sua vida ele fez o que os outros pediram, sendo um cão obediente. Ele não era visto como humano, ele não era tratado como humano, ele não vivia como humano. A propósito, o destino dele seria tão triste quanto sua vida, já que ele também tinha a doença cardíaca de sua mãe. Então, em algum ponto no futuro, ele ia acabar morrendo sem nunca experimentar nada dos seus sonhos. Ele seria só mais uma pessoa abandonada e desconhecida que não queria saber o que é viver como ser humano. Ele morreria sem nunca saber o que é namorar, o que é viajar, o que é ir para a escola, o que é ter vários amigos, o que é ter uma família feliz, o que é comer bem, o que é ter uma casa confortável, o que é tomar um bom banho, o que é sair com os amigos e etc. Tudo isso jamais iria ser experienciado por ele. Mas pelo menos ele tinha o seu fiel companheiro Pochita, que adorava ouvir os seus sonhos. O fiel companheiro que reviveu Denji depois de ambos serem descartados e mortos pela Yakuza, estabelecendo o seguinte contrato: "Vou te dar meu coração. Em troca, me mostre seus sonhos." Depois de reviver como um híbrido da motosserra e lutar contra a Yakuza, o Denji foi encontrado pela sua nova dona, a Makima, e a Makima desde o primeiro momento que tinha visto o Denji, o tratou como um cão. No entanto, ao contrário da Yakuza, a Makima oferecia migalhas melhores. Isso fez com que o Denji se apaixonasse por ela, porque em toda a sua vida ele nunca tinha sido tratado dessa forma por ninguém. Para o Denji, isso foi a primeira vez que o trataram como ser humano, e tudo o que a Makima precisou fazer foi oferecer um abraço, um cachorro quente e um udon. Ele nunca tinha experienciado nada disso antes, então isso deve ter sido um paraíso. Ele mesmo disse que aquela foi a primeira vez que trataram ele como um ser humano, mesmo que a Makima fale de forma explícita que ela quer ele como seu mascote. Mas o que ele poderia sentir nessa situação? Tendo uma vida tão miserável e desumana, como ele poderia recusar o que estava sendo proposto pela Makima? No caso, trocar de dono e ser o cachorro dela.
Então sim, Denji está dentro da categoria de gado, mas o passado dele também existe, e diz muito do porquê ele é do jeito que ele é. E se já não ficou claro, eu prefiro usar o termo cão, porque essa é a representação que o Fujimoto usa incansavelmente dentro da obra. Essa é a representação mais adequada considerando a história do mangá. Enfim, depois de conhecer a Makima, a mesma concedeu um monte de coisas para o Denji. Ela deu a ele emprego e dinheiro, deu muita comida e até mesmo deu uma nova família. O Aki era o irmão mais velho do Denji, e a Power virou sua irmã mais nova. Graças a tudo isso, ele pôde viver uma vida maravilhosa, de acordo com ele mesmo. Ele pôde fazer tantas coisas, com tantas pessoas diferentes. Graças a tudo isso, ele estava finalmente aprendendo o que era ser humano. Ele aprendeu a se preocupar com as pessoas mais próximas, e mesmo com as desconhecidas. Ele também passou a estabelecer sonhos melhores com o passar do tempo. De um garoto de 16 anos que só queria pegar em peitos, ele passou a alguém que recusou ofertas da própria Makima, para ficar ao lado da Power que precisava de sua ajuda. Ele não queria mais comer torrada no café da manhã, ele queria comer carne também. E ao invés de ser o cão da Makima, ele passou a querer ter várias namoradas. Mas tudo isso foi destruído pela própria Makima. Depois de conceder tudo aquilo que o Denji via como um sonho, tudo aquilo que o Pochita queria ver, a Makima foi lá e tirou tudo do Denji. Primeiro ela levou aquele que se tornou seu irmão mais velho, aquele que guardava o grupo, aquele que em troca de sua vida queria que o Denji e a Power fossem felizes, Aki. Aki já não tinha mais muito tempo de vida, e mesmo assim ele desejava o melhor para o Denji e a Power. Ele se importou tanto com ambos, que deixou de lado a sua grande vingança de matar o demônio Pistola, só para que a Power e o Denji ficassem seguros. Ele cuidou de ambos, fez comida para eles, os protegeu e os amou. E ambos sentiam o mesmo pelo Aki. Ambos queriam que fosse o Aki vivo e bem do outro lado da porta, mas infelizmente o Aki já tinha morrido e tudo o que tinha sobrado era o possesso Pistola. O Denji tentou falar com ele, tentou impedir que o Aki machucasse os inocentes, mas no final, não havia outra escolha. Ele precisou pôr um fim no possesso Pistola. Ele precisou dar o golpe final no corpo do seu irmão mais velho. Para o Denji, ele havia matado o Aki. Mas isso não era o bastante para Makima. Ela precisava tirar mais do Denji, então ela levou a Power. Power, a irmã mais nova do Denji, aquela que ele cuidou e protegeu. Denji se importava tanto com a Power, que ele admitiu que não poderia viver sem ela. Isso é o tanto que ele se importava. Quando a Makima tirou esses dois pilares da vida do Denji, ele não tinha mais como se manter. E para fazer com que ele desistisse completamente dos seus sonhos, a Makima lembrou de como ele matou seu próprio pai, fazendo ele entender que alguém como ele, que só mata as pessoas mais próximas, não deveria ter sonhos. Mas no futuro, mesmo depois de ser destruído psicologicamente, ele ainda consegue ganhar motivação para sonhar, para viver, para deixar de ser um cão. Denji ainda queria viver a vida como ser humano. E para fazer isso, ele tinha que se livrar da Makima, aquela que simboliza a figura de dona. E ele decidiu, mesmo amando a Makima, que os sonhos dele são mais importantes, e acaba devorando ela, dando fim ao demônio do controle chamado Makima, e consequentemente criando um novo demônio do controle com o nome de Nayuta. Denji passa a cuidar da Nayuta com o objetivo de impedir que ela se transforme em um demônio similar a Makima, significando que agora ele tem mais uma vez alguém para proteger e até mesmo para ensinar e guiar. No final do mangá, Denji é um adolescente de 17 anos, cheio de hormônios, com sonhos não muito nobres ou grandiosos. Mas o importante aqui não é só sobre os seus sonhos, o importante é que no fim, ele decidiu não ser mais um cão. No fim, Denji decidiu viver como ser humano, mesmo que ele saiba que sempre vai ter alguém tentando controlá-lo.